da aula de hoje pode ser encontrado no site profbarros.adv.br, vai ser colocado aqui no grupo e também no Cigar depois, tá bom, Túlio? Daqui a pouco eu farei algum comentário a respeito da prova que passei para vocês, para tirar qualquer dúvida ou deixar tudo esclarecido a respeito da questão passada. Ok? Para vocês. Bom, sobre o mandado de segurança coletivo, nós vamos trabalhar aqui, está sendo distribuído aí um roteiro, onde existe alguns temas a serem tratados em matéria de mandado de segurança, mas eu vou me cingir aqui a trabalhar a questão apenas no campo da natureza, dizer a natureza jurídica do mandado de segurança, os seus requisitos gerais e especiais, e mais especificamente os especiais, e depois passar a adaptar essa circunstância que eu estou falando ao mandado de segurança coletiva, analisando os artigos 21 e 22 da Lei 12.016 de 2009, que é a atual lei que trata do mandado de segurança coletiva. Ok? Eu estou trabalhando, vou trabalhar aqui com a ideia de que vocês viram o mandado de segurança, eu vou apenas relembrar alguns aspectos e não irei analisar o Instituto do Mandado de Segurança na sua completude e extensão, apenas focar aqui alguns temas para relembrar e poder encaixar o mandado de segurança coletivo nesses temas, ok? Bom, o mandado de segurança, como é sabido por todos vocês, ele é um instituto jurídico, um instrumento processual de berço constitucional, não é? Criado na Constituição de 1934, regulamentado em 1936 e extinguiu-se em 1937, retornou em 1945, foi regulamentado em 1952, 1951 através da Lei 1533, não é? Prosseguiu na Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 69, aí o mandado de segurança em matéria de direito individual, e foi acrescido o inciso 70 ao artigo 5º da Constituição Federal, no que tange ao mandado de segurança coletivo, certo? O mandado de segurança sempre foi tido como um remédio jurídico, um remédio heróico, um writ of mandamus, um instrumento processual diferente. Mais de 50 anos do mandado de segurança, ou quase 50 anos do mandado de segurança, até 40 anos do mandado de segurança, ele era quase que sagrado e não se queria nem dizer que ele tinha natureza jurídica de ação. Apenas a partir de 1974, quando houve um congresso em São Paulo, em comemoração aos 4 anos de nascimento do mandado de segurança, foi publicado um trabalho do professor Carlos Mário Veloso, que teve o título de Direito Líquido e Certo, mas nesse trabalho foram apresentados temas importantes, relevantes, como a natureza jurídica do mandado de segurança e o problema até dos efeitos da sentença do mandado de segurança. De forma resumida, mas dando algumas ideias bem consideradas revolucionárias para a doutrina da época sobre o mandado de segurança. Não é? O mandado de segurança, então, foi naquele momento, a partir daquele momento, começou a ser divulgado como tendo natureza jurídica de ação, uma ação de cunho constitucional e especial. Primeiro, por ter cunho constitucional. Segundo, por ela ser ação, ter natureza de ação, por ter os seus requisitos gerais de uma ação, como as condições da ação, a legitimidade, a questão do interesse de agir, tanto a legitimidade como o interesse de agir, são condições da ação para qualquer processo. O mandado de segurança não é diferente. Os seus pressupostos processuais no campo dos pressupostos objetivo e subjetivo, ou visto sob
outra corrente doutrinária com pressupostos processuais de validade e de existência do processo, certo? Qualquer que seja o aspecto analisado dos pressupostos processuais, ele também tem os mesmos pressupostos processuais de uma ação comum, de uma ação como tendo essa natureza jurídica. Pois bem, agora, o mandado de segurança, ele é uma ação de natureza especial, porque, além dessas condições e desses pressupostos gerais que estão presentes em toda e qualquer ação, o mandado de segurança também tem seus requisitos, pressupostos, condições específicas. O mandado de segurança é um instrumento processual que é utilizado apenas contra atos do poder público, atos administrativos do poder público. Aliás, não só ato administrativo, também aqui vamos enfatizar isso, né? É atos abusivos do poder público. Então, é atos administrativo, ato jurisdicional e, de forma indireta, até os vícios da lei, porque no mandado de segurança não é para atacar o direito positivo vigente, mas o direito positivo vigente pode ser questionado, até declarado de forma inconstitucional, quando se trata de uma análise incidental ou de um controle de constitucionalidade difuso, tá certo? Bom, então ele ataca ato do poder público, já exclui-se toda e qualquer atividade, relação jurídica ou ato jurídico no campo das relações de direito privado e das relações privadas, certo? Este ato tem que ser ilegal ou abusivo. A ilegalidade e a abusividade tem que se configurar como está presente nesse ato, não é? Por quê? Porque sem a ocorrência da ilegalidade ou abusividade, nós não temos aí o que está atacando através do mandado de segurança. Essa ilegalidade ou abusividade, ela foi trabalhada na doutrina de forma a fazer uma diferença entre o ato ilegal e o ato abusivo. Acontece que essa diferença, aliás, que a doutrina procurou fazer entre um instituto e outro, não vingou de forma a dar maior sustentação a essa diferença. Dizia-se que ato ilegal é aquele que viola a lei, o ato abusivo seria aquele que violasse o princípio. Mais ou menos a doutrina procurou trabalhar essa ideia. Mas a jurisprudência não deu muita importância a essa divisão. A jurisprudência tratou os institutos da ilegalidade e da abusividade praticamente como sinônimo. Então, uma hora a doutrina se refere à ilegalidade, outra hora à abusividade, da forma como ela queira utilizar a expressão diante do caso concreto. E você pode encontrar um julgado que diga que houve violação a princípio e está dizendo que é uma ilegalidade, e outra hora encontra violação a uma lei, e aí a jurisprudência diz que é um abuso de poder. Quer dizer, ela não emprestou muita relevância a essa distinção feita pela doutrina. Isso, na prática, é até bom, porque o que tem que se verificar é se realmente se está diante de um vício do ato que leve a se reconhecer uma dessas circunstâncias, ou ilegalidade ou abusividade, certo? Para não haver o preciosismo de se saber, não, deixa de conhecer ou de dar, conceder um mandado de segurança, porque o ato não é abusivo e assim encaixado na petição, eu não vou aceitar, ou não aceito o mandado de segurança, quer dizer, levaria a esses absurdos. Então, a jurisprudência, eu acho que andou bem em não fazer essa distinção e, na realidade, se deparar com situação de ilicitude do ato de forma genérica, certo? Pois bem, agora, esses são trabalhos que estamos realizando na busca de identificar requisitos específicos do mandado de segurança. Ato jurídico administrativo do poder público, abusivo ou ilegal, e que o mandado de segurança se presta à defesa de um direito líquido e certo.
Por isso que a Constituição, no artigo 5º, inciso 69, diz o seguinte, né? O que diz a Constituição, né? Vamos ver aqui. A Constituição, artigo 5º, inciso 69, conceder-se-á mandado, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Proteger aí já significando o quê? Que, através do mandado de segurança, procura-se evitar a consumação de um direito violado e não só evitar, como o mandado de segurança tem sempre uma finalidade, um objetivo inibitório, de efeito inibitório. O mandado de segurança não se presta a reparar dano, ele se presta a evitar o dano, inibir o dano, impedir o dano, impedir a consumação do ato ilegal ou a continuação desse ato ilegal. Então, são características que estão presentes nos efeitos do mandado de segurança. Aqui apenas relembro para se trabalhar a questão dos efeitos de uma ação dessa natureza. Então, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Direito líquido e certo é um requisito específico no mandado de segurança. Não amparado por habeas corpus, habeas data, aquilo que não caiba no habeas corpus, no habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder, olha, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública, olha, a autoridade pública, o ato é público, ato que? Ato ilegal ou ato abusivo, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. Aqui nós estamos diante das pessoas jurídicas de direito privado, em que elas também podem estar exercendo atividades que se manifestam através de um serviço público, ou de interesse público, e que vem a revelar exatamente a possibilidade de existir mandado de segurança contra ato de entidade de direito privado, mas quando o serviço prestado é de interesse público ou de direito público. Aí eu vou citar aqui 2 exemplos. Os cartórios extrajudiciais, eles exercem uma atividade delegada. Onde existe uma atividade delegada, nós estamos diante de situação, às vezes, que a atividade delegada ela pode ser delegada a entidade de direito público, pode ser delegada a entidade de direito privado. Nos casos de entidade de direito privado aqui, nós teríamos, por exemplo, os cartórios extrajudiciais. Outro exemplo seria, por exemplo, todas as entidades de ensino privado, todas as entidades de ensino privado são entidades de direito privado, mas que exercem uma delegação de competência do poder público, que é o ensino, qualquer que seja o nível, do básico ao universitário, qualquer que seja ele, certo? Então, nós temos aí todas essas características que nós vamos encontrar exatamente no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, onde estão presentes exatamente esses requisitos específicos que eu acabei de demonstrar para vocês. Mas um tema que é muito caro e que é muito polêmico e que até hoje é de difícil compreensão é a questão do conceito de direito líquido e certo. Por quê? Porque trabalha-se com a ideia de que direito líquido e certo diante do conceito que sempre é dado um conceito de que direito líquido e certo é aquele direito incontestável, apurado de plano, incontroverso, sem maiores complexidade, de fácil interpretação, translúcido, evidente, apurado de plano, sem detido exame de laboriosas cogitação, não demandasse maiores considerações, não ensejasse dúvida, mas que direito é esse? Aí nós temos que trabalhar a questão da divisão. Sempre é preciso ter cuidado que essas divisões, classificações dos institutos jurídicos, elas são importantes, relevantes, porque elas representam algum significado em determinados momentos.
E aqui é muito importante a divisão do direito público, direito privado. Olha, a divisão do direito público, direito privado aqui. O mandado de segurança só é cabível em atos jurídicos de direito público, olha aí, de prestação de serviço público, olha aí, tá vendo? Já é importante nesse aspecto. Outro aspecto importante, a divisão do direito em direito subjetivo e direito objetivo. Olha aí, direito subjetivo e direito objetivo. Direito subjetivo, direito individual. Direito objetivo, o direito posto, o direito constante da ordem jurídica. Não é? Então, essas divisões são muito importantes. E aqui, a questão do direito líquido e certo, ela é importante porque é preciso se saber a que direito está se referindo. O Constituinte, ao se referir ao requisito do direito ser líquido e certo, ele está se referindo a qual direito? O direito subjetivo ou ao direito objetivo? Aí é que tem o grande questionamento. E essa matéria foi muito polêmica a vida inteira, mas nesse trabalho do ministro Carlos Veloso, que, coincidentemente, eu estava assistindo agora a posse de nosso conterrâneo Edilson Nobre na presidência do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, e o ministro Carlos Veloso estava lá presente virtualmente, né, na mesa virtual, na sala virtual, né? O ministro Carlos Veloso, aposentado pelo Supremo, porque o ministro Carlos Veloso foi juiz federal, aí depois de juiz federal concursado, eu acho que ele foi do primeiro concurso juiz federal, aí depois foi ministro do antigo Tribunal Federal de Recursos, que é um tribunal que existiu, um tribunal no Brasil que foi substituído pelos tribunais regionais federais, não é? Depois ele foi, com a criação do STJ, ele passou a ser ministro do STJ e depois foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, teve uma carreira brilhante e muito interessante, indo do primeiro grau ao último grau, passando por três tribunais, não é? Bom, deve ter sido ainda ministro do eleitoral em mais de uma oportunidade, que foi, então passou aí, compôs 4 tribunais na vida da magistratura dele. Então tem essa característica, essa peculiaridade. Mas sempre foi um ministro muito atuante na parte doutrinária, onde tem muitos livros, e muitas obras e muitos trabalhos escritos. E esse trabalho, Direito Líquido e Certo, que foi apresentado nesse congresso que eu falei, em 1974, em comemoração aos 40 anos do mandado de segurança. Em 74, como o mandado de segurança foi criado em 1934, estava comemorando 40 anos e o ministro Carlos Veloso apresentou um trabalho com o título Direito Líquido e Certo. Esse trabalho foi muito divulgado, publicado em várias revistas na época, e até hoje ainda é citado como um trabalho de fôlego sobre o conceito de direito líquido e certo, porque ele resgatou um conceito de direito líquido e certo, na realidade, definido em 1936 pelo ministro Costa Manso ao decidir um mandado de segurança na época, certo? Mandado de segurança número 333, em 9/12/1936, ele decidindo esse mandado de segurança, ele conceituou, explicou, explanou o que significava o conceito de direito líquido e certo. Nós vamos trabalhar esse conceito. Eu vou fazer a leitura do trecho da definição e vou explicar cada trecho, cada frase do Instituto para vocês verem como é importante. Quero dizer também que esse conceito serve para toda e qualquer demanda, toda e qualquer ação comum, processo comum, na defesa de direitos individuais ou de direitos subjetivos, tá certo? Esse é um outro detalhe. Um outro detalhe ainda é que onde nós vamos trabalhar aqui com direito subjetivo, nós vamos, com relação ao mandado de segurança coletivo, nós vamos substituir, só substituir o conceito de direito subjetivo pelo conceito de direito coletivo, porque se o mandado de segurança foi criado para a defesa de direitos subjetivos, o mandado de segurança coletivo foi criado para a defesa de direitos coletivos.
qual é o objeto do mandado de segurança individual? É a defesa dos direitos subjetivos. Qual é o objeto do mandado de segurança coletivo? A defesa dos direitos coletivos. Então, onde tem direito subjetivo, você coloca direitos coletivos e aí você encaixa a hipótese ou a situação e a compreensão da matéria dentro também do mandado de segurança coletivo. É interessante e importante esse aspecto, por isso que eu vou me deter a explicar bem esse conceito. Segundo disse o ministro Costa Manso, em 1936, ele passou a explicar dizendo o seguinte, aspa, tudo que eu vou falar aqui dele, além das explicações, é o que o ministro Costa Manso afirmou. Entendo que o artigo 113, inciso 33 da Constituição, logicamente, essa Constituição aqui era de 1934, viu? Aqui a explicação primeira é essa. Empregou o vocábulo direito como sinônimo de poder ou faculdade decorrente da lei ou da norma jurídica, direito subjetivo. Olha, quando nós começamos o semestre, na segunda aula, eu acho que foi logo na segunda aula, nós vimos um conceito de direito subjetivo, de direito individual, dado por um alemão, Fonti, né? E que começa dizendo, direito subjetivo é o poder, ou a faculdade, eu disse naquele momento, que é poder ou faculdade, que tem uma pessoa por força da ordem jurídica vigente, aí vai explicando. Olha aqui o que ele diz, exatamente. A Constituição empregou o vocábulo direito como sinônimo de poder ou faculdade. Se é como sinônimo de poder ou faculdade, é que é direito. Então, quando se fala direito líquido e certo, era para se dizer logo, para se ler a expressão direito subjetivo líquido e certo, certo? Se eu estou diante de um mandado de segurança individual. Agora, se eu estou diante de um mandado de segurança coletivo, direito coletivo líquido e certo. Olha aí. Então, eu acrescento à expressão direito, qualifico essa espécie de direito, diante da divisão que existe, direito subjetivo, aliás, direito subjetivo, direito objetivo, e hoje, com o direito coletivo, direito paralelo ao direito subjetivo, certo? Então, direito subjetivo ou direito coletivo, como sinônimo de poder ou faculdade, decorrente da lei ou norma jurídica. Decorrente da lei ou norma jurídica, qual é nós estamos diante de quê aí? Diante do direito objetivo. Agora, aquele direito que representa poder ou faculdade é um direito subjetivo ou é um direito coletivo, se nós estivermos diante de mandado de segurança coletivo. Não aludiu à própria lei, quer dizer, a norma, ou norma, quer dizer, não aludiu à própria lei, ou norma, quer dizer, o constituinte não disse na lei ou na norma, não disse ali, aliás, que o direito era lei ou norma, quer dizer, direito objetivo. Não aludiu à própria lei ou norma, quer dizer, não fez referência a esse direito, compreendendo-se que era um direito objetivo. Não. O direito líquido e certo é o direito subjetivo, naquele momento histórico. Hoje nós podemos dizer direito subjetivo ou direito coletivo. Né? Bom, aí ele diz, olha, o Constituinte não se dirigiu a explicar um direito objetivo, certo? O remédio judiciário, aí continua, o remédio judiciário não foi criado para a defesa da lei em tese, olha. Quer dizer, o remédio não foi para defender direito objetivo, o direito posto, o direito em tese. Não. O remédio foi criado para a defesa dos direitos subjetivos, que era o que existia naquele momento. Hoje ele foi criado, existe para a defesa de quê? Dos direitos subjetivos e dos direitos coletivos, certo? Quem requer o mandado de segurança defende o seu direito. Isso quando é direito subjetivo. Aqui você substitui. Defende o nosso direito, quando é direito coletivo. Tá vendo? Defende o seu direito. Isto é, o direito subjetivo, quando é direito individual. Se o direito for coletivo, é direito coletivo. Reconhecido ou protegido pela lei. Agora, o direito subjetivo ou os direitos coletivos, eles são reconhecidos, protegíveis e protegidos e previstos na lei, na ordem jurídica. Nós já vimos o conceito. Aliás, foi trabalhado a primeira avaliação em cima da ideia do que era direito coletivo. Quando se classificou, quando se deu as características, para se entender o quê?
o direito coletivo como espécie de direito que serve de objeto para uma ação coletiva. O que é que serve de objeto para uma ação coletiva? O direito coletivo, seja ele difuso, coletivo estrito senso, individual homogêneo. Olha como é importante a questão da definição dos institutos jurídicos, da sua classificação e da sua identificação e características para poder se ter a ideia das coisas que são trabalhadas em matéria de direito, no direito sempre pelo objeto, e foi isso que eu chamei muita atenção sempre. Aí ele diz, a lei, então, sim, o direito subjetivo, o direito da parte é constituído. Aí ele continua aqui. Quem requer um mandado de segurança defende o seu direito, ou o nosso direito, quando se trata de direito coletivo, isto é, o direito subjetivo, quando é direito individual, o direito coletivo, quando é direito dos direitos coletivos. Reconhecido ou protegido pela lei. Então, eu tinha visto até aí. Agora, o direito subjetivo ou o direito coletivo, que o direito subjetivo é da parte, o direito coletivo é da sociedade, grupo, categoria ou classe, é constituído por uma relação entre a lei e o fato. Olha, isso é importante. De onde é que eu extraio o meu direito subjetivo quando eu estou diante de direito individual? Primeiro, eu tenho que saber se esse direito, direito de propriedade, está assegurado na ordem jurídica? Está. Qual é o meu direito de propriedade? Então, é quando eu sou proprietário. Aí eu tenho que fazer uma relação entre a lei e o fato. O fato é, eu sou proprietário, eu detenho um bem como proprietário na forma que prevê a lei, detenho, existe, ótimo, perfeito. Aí nós estamos diante de um direito subjetivo que é extraído diante da ordem jurídica vigente. Então, é constituído dessa relação entre o direito e o fato, entre a lei e o fato. A mesma coisa são os direitos coletivos. Como é que eu extraio a ideia de direitos coletivos? Eu extraio a ideia de direito coletivo. Primeiro, tem previsão legal? Tem, nós já vimos isso aqui. Os direitos coletivos são definidos em lei, vimos no Código do Consumidor e outros textos legais que definem os direitos coletivos, certo? E quando é que eu sei que é um direito coletivo? Quando eu tenho uma situação fática que atingiu toda a coletividade, o fato alcança toda a coletividade, o fato ato alcança toda a coletividade, ou alcança um grupo, categoria ou classe, ou alcança determinados indivíduos numa grande pluralidade, os direitos individuais homogêneos, tá vendo? É uma relação que eu faço entre a lei e o fato. Agora, a lei, aí ele diz, a lei, porém, é sempre certa e incontestável. Certa e incontestável aqui no sentido de existir, no sentido de certeza de existir. Uma lei, ou ela existe ou não existe. Ou ela está no mundo ou não está no mundo, certo? Uma lei é assim. Então, se ela existe, é incontestável. Está aqui, é a lei número tal, pronto, a lei de mandado de segurança, é a lei 2016, 2009. Quem é que vai duvidar? Quem é que diz que não é certo isso? Isso é certo, no sentido de é certeza absoluta. Isso é incontrovérsia, é incontestável. Então, a lei é sempre certa, incontestável, incontrovérsia, no sentido de existir, minha gente. Certo? E a ninguém é lícito ignorá-la. Aí vem aquela história que a gente, desde a introdução ao direito, aprende que todos são obrigados a conhecer a lei. E com o silêncio, a obscuridade, a indecisão dela, não se exime o juiz de sentenciar ou despachar. Quer dizer, uma lei, do silêncio da lei, o juiz tem que decidir, mesmo dizendo que não existe a lei. Se ela existe obscura, se ela tem contradição, se é incompreensível, isso é uma questão que o juiz analisa, certo? Ao sentenciar ou despachar. Só se exige, então a lei não se exige prova da lei, só se exige prova da lei, só se exige prova do direito ou da lei quando se trata de uma relação jurídica estrangeira, de uma lei ou de um texto legal estrangeiro ou local, de um município, etc. Isso é sabido também, isso é uma coisa que vocês sabem, certo? Isso mesmo se não for notoriamente conhecido. Vocês vejam o seguinte, o futuro, um dia, vai acabar com essa história de dizer que você tem que comprovar pelo menos um direito local. Por quê? Porque vai estar exposto em tudo que site dos entes administrativos, porque os entes administrativos ainda, infelizmente, nem os próprios textos legais você não encontra
todos eles organizados, né, dos municípios. Você procura, mas era para ter. Do jeito que tem já da União Federal, do governo federal, era para ter também, dos estados, dos municípios. Você já tem acesso à lei, independentemente de ter que provar. Isso, logicamente, dito em 1936, era imprescindível que se provasse um texto de lei local. E ainda hoje a jurisprudência exige, porque as coisas não são ainda de muita segurança do que diz respeito às fontes de informações desses dados. Né? Por isso que isso mesmo, se não for notoriamente conhecido. No dia que isso for notoriamente conhecido, vai se acabar essa questão de provar a lei local. O fato é que o peticionário deve tornar certo e incontestável para obter o mandado de segurança. O fato, a lei, basta você citar a lei. Ela existe ou não existe. Agora, o fato, não. Esse eu tenho que fazer o quê? Eu é que tenho que tornar o fato certo e incontestável para poder obter o mandado de segurança. Como é que eu torno o fato certo e incontestável? Primeiro eu narro. Tá? E como é que eu torno ele certo e incontestável? Eu torno o fato incontestável certo provando, certo? O fato ele tem que ser provado. Então, o fato é que o peticionário deve tornar certo e incontestável. Aí eu tenho que provar para tornar certo, incontestável, incontroverso, induvidoso, para obter o mandado de segurança. O direito será declarado e aplicado pelo juiz, que lançará a mão dos processos de interpretação estabelecidos pela ciência, para esclarecer os textos obscuros ou harmonizar os contraditórios. Isso é o direito. O juiz não pode dizer que o direito é complexo, de difícil compreensão, incompleto, obscuro, contém lacunas. Essas situações todas a gente passa 5 anos na faculdade aprendendo para resolver essa parte do direito. Agora, os fatos eu não vou conhecer, nunca morrendo de estudar. Eu só vou conhecer quando eles forem trazidos. Agora, um fato apenas narrado, eu não sei se ele existe ou se existe. É preciso que ele seja o quê? Provado, certo? Seria absurdo se declarar, seria absurdo admitir-se, declara o juiz incapaz de resolver de plano um litígio sob o pretexto de haver preceitos legais e espaços complexos ou de inteligência difícil duvidosa. Agora, desde depois que o fato seja certo e inconteste, resolverá o juiz a questão de direito, por mais intricada e difícil que se apresente, para conceder ou denegar o mandado de segurança. Então, o fato, se é certo o fato, certo será o direito, porque certa é sempre a lei. Bom, certa é sempre a lei aqui no sentido de existir, mais uma vez eu afirmo, né? Porque essa expressão não significa que a lei é toda a vida certa, correta, justa. Não, não é nesse sentido. É no sentido de existe, não se pode duvidar. É incontroverso, isso é incontestável, certo? Agora, o fato é que preciso ser comprovado. Por isso que eu falei na aula passada sobre a questão da justa causa no processo da ação de improbidade administrativa, a justa causa formal e a justa causa material. Na aula passada eu falei isso. A justa causa formal é a narração que se faz do fato na petição inicial da ação de improbidade administrativa. A justa causa material é quando eu trago uma mínima prova que já indique a existência, a veracidade daqueles fatos, indiciariamente, e a sua autoria. Essa é a justa causa material. Falei que no processo comum civil, como é que isso é possível? Primeiro, a denominação não é mais justa causa formal ou material, é causa de pedir. Causa de pedir e o fato na petição inicial é narrado. E eu devo ou comprovar de plano, se eu já tiver prova para isso, e se eu não comprovar de plano, eu vou ter que comprovar com a dilação probatória que se faz nos autos. O que é que eu vou provar isso? É o fato. E eu comprovando o fato, aí eu estou comprovando o meu direito subjetivo. O fato
que eu estou comprovando, amparado pela ordem jurídica, é o que faz nascer, surgir, garantir, assegurar, resguardar o meu direito subjetivo. O direito subjetivo surge da análise do fato com a lei. Só que a lei, ela existe ou não existe? É certa, é incontroversa. E o fato? O fato eu tenho que provar, para eu poder torná-lo também incontroverso, incontestável. Estão vendo aí, minha gente, o que isso significa? Então, isso significa que o fato comprovado é que leva a demonstrar a existência ou não do meu direito subjetivo, se for um mandado de segurança individual. O fato comprovado é o que leva a demonstrar a existência de um direito coletivo, se de direitos coletivos se trata, para a hipótese, e se é um processo coletivo que eu vou precisar de utilizar. Entenderam aí como é interessante? Por isso que o problema do direito subjetivo, do direito líquido e certo é o quê? Direito líquido e certo é o direito subjetivo ou o direito coletivo, o direito subjetivo ou o direito coletivo, comprovado em matéria de mandado de segurança de plano. Por quê? Aí é que vem a diferença do mandado de segurança para as ações comuns. Numa ação comum, eu já expliquei desde a aula passada. Eu posso trazer a prova de forma pré-constituída, já disse isso hoje aqui. Mas eu posso não. Mas a prova, para aquele fato, pode ser que eu não tenha condições de trazer pré-constituída, não tenha documentos daquilo. Então, eu vou precisar de quê? Vou precisar de utilizar uma prova pericial, vou precisar de produzir uma prova por inspeção judicial, ou vou precisar de comprovar essa prova por ouvida de depoimentos, de testemunhas, de técnicos, de pessoas expertas no assunto, e assim por diante. Então, na ação comum, eu tenho a oportunidade de comprovar o fato no curso do processo, na fase de instrução. Então, eu posso apenas narrar o fato, certo? Na inicial de qualquer ação. Lógico que se eu pedir uma liminar, o juiz não vai dar. Por quê? Porque esses fatos não têm ainda sequer indício de prova. A não ser que eu já traga alguma prova que seja documental. Agora, em um mandado de segurança, não. Eu não tenho dilação probatória. Eu tenho que trazer essa prova com a petição inicial. Sem essa prova, não é caso de mandado de segurança. Por quê? Porque eu não tenho direito líquido e certo. Então, o que é direito líquido e certo? É o direito subjetivo, se for direito individual, é o direito subjetivo. Líquido e certo é comprovado de plano. Líquido e certo é comprovado de plano. Se eu não comprovo de plano, não é caso de mandado de segurança. É caso de outra ação, menos de mandado de segurança. Esse é o diferencial e esse é o sentido, essa é a ideia, essa é a concepção sobre direito líquido e certo. O direito líquido e certo é aquele que eu comprovo, e eu comprovo de plano. Eu vou dar aqui um exemplo prático para você ver o seguinte: vamos admitir uma situação aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em que um aluno foi transferido de Brasília para Natal. Vamos colocar uma situação bem de acordo com o que está na lei. Alguém passou num concurso público e foi para Brasília. Depois que estava um ano em Brasília, ele, de ofício, foi transferido para Natal, um exemplo. Só que ele, quando chegou em Brasília, passou no vestibular e estava fazendo o curso de Direito. E foi com um ano que estava em Brasília, isso no meio do ano, no meio, qualquer mês do ano, foi transferido de ofício para Natal, imagina, independentemente de pedido dele, foi de ofício. Aí ele chega em Natal e quer continuar o curso de Direito. Fazia Direito, vamos colocar aqui, botar uma coisa sem maiores dificuldades de interpretação. Fazia Direito lá numa faculdade pública em Brasília, aí quis chegar em Natal
requerer a sua matrícula no curso de Direito aqui no Rio Grande do Norte, a sua transferência do curso de Direito de Brasília para Natal. Bom, aí ele requereu, mas a universidade, vamos admitir aqui que a universidade indiferiu, disse que estava no mês de setembro, não era conveniente fazer a transferência. Mas a lei diz que em qualquer época, se é em qualquer época, tanto faz ser de janeiro a dezembro, qualquer mês e dia do ano é obrigado a aceitar. Quando essa transferência se dá de ofício, quando não foi por minha vontade, essas circunstâncias que estão previstas na lei do Estatuto do Servidor Público. Bom, vamos admitir que seja tudo isso que está dizendo na lei. Agora, eu vou requerer isso na faculdade. A faculdade indeferiu. Agora, eu vou precisar de ir para a justiça. Eu vou entrar com mandado de segurança contra esse ato. Para eu entrar com mandado de segurança contra esse ato e ser um mandado de segurança cabível, conhecido e ter direito líquido certo, eu tenho que comprovar. Primeiro, passei nesse concurso, fui nomeado para Brasília, certo? Segundo, que depois trabalhei um ano lá. Terceiro, fiz um vestibular, passei no vestibular, estava fazendo curso de Direito numa faculdade pública lá. Tudo isso eu tenho que comprovar, certo? E quando, depois de um ano que estava lá, de repente eu fui transferido de ofício, eu tenho que comprovar o ato de transferência de ofício para o curso aqui em Natal, para uma repartição aqui em Natal. Aí eu tenho que comprovar que fui transferido de ofício. E demonstrar agora, aí vou requerer na universidade a transferência. A universidade me nega? Me nega. Se ela disser que não tem alguma dessas provas, então você não porque você não tem nem sequer o direito de certo a partir da questão administrativa. Mas vamos dizer que você comprovou tudo isso, você tem a documentação todinha de cada coisa, situação dessa. Aí você entra com uma segurança. Agora, se você faltar com a prova de que passou no vestibular, de que cursava o direito, vinha cursando as matérias A, B e C lá, aí, meu amigo, você não tem direito líquido e certo, você não tem direito subjetivo, você não está comprovando a sua situação que se encaixa dentro da lei. Olha aí, tá vendo? Então, você tem que comprovar tudo. Agora, isso é exigido em matéria de mandado de segurança porque os atos administrativos, em regra, eles são... Olha, repare que essa situação que eu coloquei aí, várias situações que você precisou de trazer, de indicar documento que passou no concurso, você que precisou de comprovar que passou no concurso, que tomou posse em Brasília, que trabalhava no órgão tal, na repartição tal, que passou no vestibular, tem prova disso, que fazia o curso de Direito, estava matriculado nas matérias X e Y. Quer dizer, você tem tudo bem certinho, que fez o requerimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi indeferido e não sem justificativa plausível, contrariamente à ordem jurídica, certo? O que houve uma manifesta violação ao seu direito subjetivo. Quer dizer, você tem que comprovar tudo isso. Sem a prova, não existe direito subjetivo, líquido e certo, certo? Agora, vamos admitir que fosse uma violação a um direito difuso. Aí você teria que comprovar que o ato é um ato que alberga, alcança, afeta, reflete, viola direito difuso. Tem que mostrar que o direito é difuso, certo? E aí, comprovar isso para poder caber mandado de segurança, porque se não for isso, não cabe mandado de segurança. E se você não comprova todas essas situações, o juiz denega o mandado de segurança por falta de direito líquido e certo. Quando se denega o mandado de segurança por falta de direito líquido e certo, é porque o mandado de segurança está sendo extinto sem resolução de mérito. Esse aqui é o dilema. Certo? O mandado de segurança está sendo extinto por falta de... sem análise ou resolução de mérito. Por quê? Porque está faltando um requisito específico para se configurar a hipótese, a possibilidade do mandado de segurança. Aí você tem o quê? Você, para entrar
um outro mandado de segurança, se estiver ainda dentro do prazo decadencial, que não tenha se consumado o prazo ainda, aí você terá que trazer a prova completa. Mas se você não tem essa prova, você vai ter que entrar com uma outra ação para poder comprovar isso, se for possível. Você vê que tem alguma prova que pode ser produzida no processo, mas não é documental, então você vai ter que entrar com outra ação, menos com mandado de segurança. Vai ser uma ação comum, processo comum, tá certo? A prova que for necessária, adequada e útil é a que vai ser utilizada nesse processo, mas na fase da instrução processual. Esse que é o diferencial, essa que é a compreensão que se deve ter a respeito de direito líquido e certo. Direito líquido e certo é o direito subjetivo líquido e certo, ou direito coletivo líquido e certo. É aquele direito que eu consegui ou consigo comprovar de plano. Mas, professor, isso só existe em mandado de segurança? Não, isso existe em qualquer ação. Se você comprovar de plano num processo comum, o que existe no processo comum quando você comprova de plano? Vai ter um julgamento antecipado da lide. O que é o julgamento antecipado da lide? É que já foi alcançado a prova suficiente dos fatos. Se os fatos já estão satisfatoriamente comprovados, a questão de direito vai ser resolvida pelo juiz. Você pode até ter havido uma contradição na interpretação do direito entre autor e réu, mas quem vai resolver isso é o juiz, não precisa de prova, certo? Agora, quanto ao fato, aí não. O fato é preciso que eu comprove. Se o juiz já se deu por satisfeito quanto à prova dos fatos, aí ele diz, eu já tenho condições de fazer um julgamento antecipado da lide. Eu já tenho prova suficiente que foi apresentado tanto pelo autor como pelo réu, que é possível ser trabalhada para fins de concessão ou não do direito, certo? Isso é o que vai ser trabalhado no processo comum. Então, minha gente, nós temos aí essa novidade, vamos dizer assim, peculiaridade no Instituto do Mandado de Segurança. E é por isso que só é cabível o mandado de segurança quando a situação for dessa magnitude, se encaixar dentro desse modelo. Se não se encaixar dentro desse modelo, você pode ajuizar qualquer espécie de demanda, menos o mandado de segurança. O mandado de segurança só pode ser ajuizado se existir direito líquido e certo. Direito líquido e certo, se for subjetivo, individual, é aquele direito seu, o seu direito comprovado. Se for coletivo, é o direito de toda a coletividade, ou de um grupo, categoria ou classe, ou dentro de uma hipótese de direito individual homogêneo, devidamente também comprovado, para poder se ajuizar o instituto, o remédio, mandado de segurança. Certo, minha gente? Então, eu deixo aqui essas ideias, vocês depois se interessar pelo assunto mandado de segurança, trabalhem aí esse conceito, essa explicação. E, como eu disse já anteriormente, é claro que isso vale para qualquer processo. Agora, o problema é o momento onde eu apresento essa prova do direito subjetivo, se for o direito individual, ou do direito coletivo, se for uma das espécies de direito coletivo. O momento em que eu apresento essa prova, isso é que é exatamente a diferença de direito líquido e certo ou não. Se eu vou fazer uma dilação probatória, então eu utilizo outro instrumento processual, vai ser um processo comum. É por isso que o processo diz comum, tá certo? Muito bem, o mandado de segurança, então, ele é especial por essas peculiaridades, por essas circunstâncias. Um outro dado muito importante, interessante do mandado de segurança, minha gente, é que o mandado de segurança, diferentemente ou de qualquer ação, ele tem como demandado, como sujeito passivo, sempre a autoridade coatora. Sempre a autoridade coatora. A nova lei do mandado de segurança, que é a lei 12.016, né? Essa lei, ela trouxe uma inovação no mandado de segurança, que é
notificar a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias e também manda cientificar o ente público, certo? O ente público para que ele, querendo, possa integrar o processo, integrar a relação jurídica, integrar o feito, certo? Se ele quiser. Mas ele é apenas cientificado. Mas o sujeito passivo é quem? A autoridade coatora. Sendo a autoridade coatora, o sujeito passivo, na realidade, não é a entidade de direito público, é o órgão. Então, aqui é que está uma outra diferença em matéria de mandado de segurança. Isso vai ter também nas ações de controle de constitucionalidade, nós vamos ver isso. Mandado de segurança, como o mandado de segurança foi talvez a primeira ação que criou essa possibilidade de uma demanda ser ajuizada contra um órgão público e não o ente público. Esse é outro grande diferencial. Então, quem responde à demanda do mandado de segurança é o órgão público, é a autoridade coatora. A autoridade coatora é quem exerce a titularidade de um órgão público. Esse é um outro detalhe muito importante e interessante em matéria de mandado de segurança, certo? Muito bem. Agora, aqui no roteiro, como eu falei dessa peculiaridade, aqui no roteiro eu falei, mandado de segurança, questão da legitimidade passiva. Eu não vou explicar isso tudo. Aqui é uma evolução, uma discussão, uma série de informações que eu deixo para vocês aqui nesse roteiro, para vocês verem como no curso do tempo foi trabalhada essa questão da legitimidade passiva da autoridade coatora e da legitimidade passiva do mandado de segurança. Aí eu mostro aí posições de correntes doutrinárias, da jurisprudência, tudo, e que consolidou-se nessa ideia de que a autoridade coatora é quem é o demandado legitimado passivo, e hoje, na nova lei 2016, é chamado, vamos dizer assim, é cientificado o ente público para integrar a relação jurídico-processual do mandado de segurança, certo? Muito bem. Eu deixo as coisas nesse ponto em matéria da visão geral do mandado de segurança para a gente trabalhar agora a questão do mandado de segurança coletivo, como foi que a lei a nova lei que regulamentou, tratou do mandado de segurança como um todo, mas regulamentou especificamente em vista a regulamentar o mandado de segurança coletivo. Como foi que ela tratou? E essa lei, 12.016, de 2009, ela tratou o mandado de segurança coletivo em 2 artigos só, no artigo 21 e no artigo 22, só são esses 2 artigos em matéria de mandado de segurança coletivo. Vamos ver como é que ela trabalhou essa questão do mandado de segurança coletivo, a lei, não é? Pois bem, aqui, logicamente, para existir a lei de mandado de segurança coletiva, a gente, para trabalhar aí essa questão da lei de mandado de segurança coletiva, a gente é importante ter uma ideia de como o mandado de segurança coletiva foi trabalhado na Constituição Federal. Eu já disse que o inciso 69, inciso 69, ele trata do mandado de segurança individual. E o inciso 70 ele diz: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação. Então, olha, partido político, organização sindical, entidade de classe e associação. São os 4 legitimados no mandado de segurança coletivo. Aliás, isso matéria também já visto. Estou aqui só fazendo uma rápida revisão. Logicamente, se for associação, constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros com relação à classe, e associados com relação às associações. O sindicato nós já vimos, analisando o artigo 8º, inciso 3, é a substituição processual. Os membros é de uma entidade de classe e dos associados é de uma associação. Nós já vimos isso, associação na defesa de seus associados. Lógico, aí está falando dessa associação, não é isso? Muito bem. Agora, vamos ver aqui o seguinte. Como foi que o legislador tratou? Porque aqui, aí você pergunta assim, professor, então o mandado de segurança coletivo, na realidade, ele é apenas, no Constituinte trabalhou o mandado de segurança coletivo
apenas só com relação aos sujeitos ativos, com relação ao legitimado. Mas não tem nada de mandado de segurança coletiva aqui. Tem tudo. O mandado de segurança coletiva está também no inciso 69, por incrível que pareça. Quando diz assim, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Direito o quê? Se for um direito individual, meu direito é um direito subjetivo. Se for um direito coletivo, um direito coletivo, líquido e certo. Eu já expliquei naquele conceito de direito líquido e certo, tá vendo? Eu expliquei essa situação. Aqui, você veja como o Constituinte trabalha exatamente com essa ideia. Ele colocou aqui, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Qual é o direito? Direito subjetivo, se for individual o mandado de segurança. Direito coletivo, se o mandado de segurança for coletivo. Aí, quando foi no inciso 70, coloca só, o mandado de segurança coletiva. O mandado de segurança coletiva é para a defesa de quê? De direitos coletivos. Aí o restante do dispositivo, do inciso 69, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, habeas data, isso que é cabível mandado de segurança coletiva também. Quando o responsável pela ilegalidade ou abusividade do poder, olha, ilegal é tanto o direito subjetivo como o direito coletivo, e abusivo também. For autoridade pública, o mandado de segurança individual, como coletivo também é de autoridade pública. Ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. Pessoa jurídica de direito privado, com atribuições de direito, de pessoa jurídica de direito, atribuições, as atribuições que são de pessoa jurídica de direito público. Tanto para mandado de segurança individual como coletivo. Veja como é interessante. Por isso que o inciso 70 ele cuida da questão da legitimidade. Porque a questão do direito ser coletivo está no primeiro inciso, no primeiro inciso aí que eu digo que trata do mandado de segurança, o inciso 69 do artigo 5º da Constituição. Certo? É isso que tem que ser explicado, que tem que ser lido, entendido e compreendido. Certo? Muito bem. Agora vamos analisar aqui o artigo 21 e 22 da lei. Essa regulamentação, vou logo avisar, essa regulamentação do mandado de segurança coletivo não foi uma regulamentação muito feliz pelo legislador em matéria de mandado de segurança coletivo. Nós vamos trabalhar aqui os artigos, depois vamos fazer uma análise e eu vou mostrar por quê. Não houve uma grande... não foi feliz o legislador em disciplinar a matéria e regulamentar o mandado de segurança coletivo. Vamos ver por quê. Primeiro, artigo 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Aí, aqui, tudo bem, de acordo com a Constituição. Na defesa de seus interesses legítimos, aí, de interesses legítimos, de seus interesses legítimos, também tudo bem. Na defesa de interesses do partido político, só que aqui tem mais. Relativos a seus integrantes, quer dizer, os interesses dos integrantes do partido. Essa parte aqui não foi muito feliz aqui para mim no legislador. Por quê? Porque o mandado de segurança coletivo é para a defesa de direitos difusos, coletivos, estrito senso, individuais homogêneos, e não de seus integrantes. Mas vamos trabalhar aqui com a ideia que o legislador trabalhou com a seguinte ideia. Não, olha, partido político é uma entidade civil. Um partido político não é uma pessoa jurídica de direito público, é uma pessoa jurídica de direito privado. E que tem uma formação jurídica como se fosse uma associação. É uma entidade associativa. Bom, então, diante dessa ideia, por isso é que o legislador colocou interesses legítimos relativos aos seus integrantes. Ou afinal, integrantes, ou afinal partidária, ou a finalidade partidária. Aí sim, aqui nós temos o quê? Aqui nós temos o que é exatamente o grande objetivo de um mandado de segurança coletivo: atender aos interesses legítimos à finalidade partidária. Ótimo, tudo bem. Certo?
Agora, dos seus integrantes, é preciso que aqui o legislador esteja trabalhando com a ideia de que o partido, por ser uma espécie de associação, uma entidade civil, privada, certo? Possa se defender os seus filiados através de um mandado de segurança coletivo. Foi isso que deixou a entender aqui o legislador e vamos admitir essa hipótese para se aceitar o sentido que está posto aqui na norma. Ou por organização sindical, aí sim, é o sindicato, a entidade de classe, são ordens e conselhos, ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos direitos, em defesa de direitos líquidos e certos. De direitos líquidos e certos, quais direitos? Direitos coletivos, lato sensu, direitos coletivos, lato sensu, líquido e certo, da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados. Dos membros, quando se trata de entidade de classe, associados, quando se trata de associação. De sindicato, quando se trata de substituição processual. Na forma dos seus estatutos, olha aí, na forma do estatuto de um desses legitimados. E desde que pertinentes às suas finalidades, as finalidades partidárias, dentro do que está previsto no estatuto de um partido político. Dispensada, para tanto, autorização especial. Aqui o legislador dispensou aquela autorização judicial que o artigo 5º, inciso 21 da Constituição, exige para as associações. Ele aqui dispensou. Se o legislador dispensou, não tem problema. Em mandado de segurança, não precisa daquela autorização especial. Esse aqui é o detalhe, certo? Bom, aí vem o parágrafo do artigo 21, e aí trabalha com aquela história do quê? O que são os direitos protegidos no mandado de segurança coletivo? Olha, se é um mandado de segurança coletivo, qual a ideia que vem à nossa mente quando se trata de uma ação de direitos, para a proteção de direitos coletivos? Vem à nossa mente o quê? Esses direitos são direitos coletivos. Quais são os direitos coletivos lato sensu? Difusos, coletivos estrito sensu, individuais homogêneos. Foi isso que o legislador colocou? Vamos ver. Parágrafo 1. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser, olha, bota mais, podem ser. Primeiro, coletivos, assim entendidos para efeito desta lei, os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular, grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. Ora, esse inciso 1 é a reprodução fiel do inciso 2 do artigo 81, parágrafo 1 do Código do Consumidor. E a definição de qual espécie de direito coletivo em estrito sensu. Então, o inciso 1 aqui está definindo direito coletivo em estrito sensu, certo? E o inciso 2, direitos individuais homogêneos, assim entendido para efeito desta lei, os decorrentes de uma origem comum. Olha aí. E da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Aí, logicamente, está ligando à questão dos direitos coletivos estrito sensu, porque diz respeito à associação ou entidade de classe, né? Da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Membros do impetrante aí, pode ser filiados do partido político e assim por diante. Bom, mas são aqui direitos o quê? Individuais homogêneos. E cadê os direitos difusos? Minha gente, se você fizer uma pesquisa na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que vai constatar é que a maior parte, ou quase todos os mandados de segurança impetrados junto ao Supremo Tribunal Federal, eles são na defesa de direitos difusos. O legislador não colocou isso. Uma jurisprudência já consolidada. Aliás, diga-se de passagem o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, logo que a Constituição foi promulgada, logo depois, ela foi no ano de 88 e 89, já se começou a utilizar o mandado de segurança coletivo junto ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal foi muito pródigo em conhecer do mandado de segurança coletivo antes dele ser regulamentado, porque o Supremo entendeu que esses incisos do artigo 5º da Constituição Federal, eles eram suficientes para ser trabalhada a hipótese do mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança individual já era trabalhado,
e já tinha a regulamentação. E o coletivo era só encaixar aquela história, encaixar o direito líquido e certo como direitos coletivos e não subjetivos, né? E a questão da legitimidade, pronto. As duas coisas estão postas, dependendo da leitura que você faz do que é direito líquido e certo, que eu trabalhei aqui hoje e expliquei para vocês, e que esse direito líquido e certo ele pode ser subjetivo ou coletivo. Tá vendo? E a questão da legitimidade, a questão da legitimidade do mandado de segurança, que é um processo coletivo, a legitimidade em processo coletivo, de acordo com o que o professor falou, e eu coloquei na prova, será que coloquei mesmo? Ele depende de imposição legal, depende de previsão em lei. Então, precisa ter previsão em lei. Eis a previsão, inciso 70 do artigo 5º da Constituição. Olha aí, estão vendo? Que coisa fantástica, como faz todo sentido, tudo que eu venho falando a respeito do assunto. Muito bem, então o Supremo, minha gente, já tinha conhecido por demais, de forma reiterada. Olha, essa lei é de 2009. O mandado de segurança nasceu em 88, já tinha 20 anos. Vamos botar aí, 89, 88, já foi em outubro, não deu tempo mais quase utilizar, mas 89 para 99 dá 10 anos. De 99 para 2009 dá mais 10 anos. 20 anos depois a lei veio regulamentar o mandado de segurança coletiva e sequer não seguiu a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. É uma lástima. São essas coisas que, às vezes, quando eu vejo que eu aqui sempre, às vezes, elogio o legislador e, às vezes, eu tenho que dizer, o legislador aqui foi altamente impreciso, incompleto, incompreensível. Infelizmente, não se sabe o porquê ele deixou. Quando diz assim, os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletiva podem ser, como se podem ser coletivos existentes individuais homogêneos. Isso por quê? Podem ser esses dois a mais, porque o Supremo já vem concedendo de forma reiterada o direito difuso. Pode ser por isso? Em razão dessas circunstâncias? Podem ser mais esses dois, porque um já está consolidado. Não, mas isso era para constar da lei, para não ficar essa lacuna, essa imprecisão, e, logicamente, trazer dúvida, incerteza, crítica. E o tempo todo os autores passam só fazendo crítica. A incompletude e a imprecisão e a infelicidade do legislador. Veja como leva a tudo isso uma lei mal elaborada. Do jeito que tem sentença, do jeito que tem petição inicial, do jeito que tem parecer, do jeito que tem recurso, também tem lei. Como tem decreto, como tem atos administrativos e assim por diante, minha gente. Falta de preparo, desconhecimento, ignorância do assunto, essas coisas todas. Eu trabalho com essas hipóteses. Não vou trabalhar com a hipótese, logicamente, de má-fé todas as vezes. Todas as vezes não. Alguma outra vez pode ser. Sei não. De propósito se faz. Aí a coisa já passa a ser criminosa. Inclusive na atividade judicial, na atividade legislativa, é uma coisa absurda. Mas eu trabalho com a hipótese de ser mais por ignorância sobre o assunto, sobre o tema, sobre a matéria. Bom, então, o artigo 21, ele contém essas incongruências, imprecisões, incompletudes, que são situações que, infelizmente, podem vir a ocorrer no direito. Agora, tudo isso indica o quê? Tudo isso indica que eu vou seguir literalmente o texto legal ou eu vou seguir a ordem jurídica? Eu vou seguir a ordem jurídica, que é o que indica hoje que deve-se seguir o direito. E o direito hoje, por exemplo, na Constituição Federal, não está limitado o mandado de segurança, direitos coletivos e licenças individuais homogêneos.
Nem de longe saísse. O que se extrai da leitura do texto constitucional é que é direitos coletivos. Direitos coletivos são todas as três espécies. Então, a lei aqui está dizendo uma coisa, mas o direito vigente no Brasil está dizendo outra. Segundo, o Supremo Tribunal Federal, de forma reiterada, tem conhecido no mandado de segurança que, se você analisar o conteúdo dele, é de direitos difusos. Então, já está até consolidado pela jurisprudência, e a jurisprudência do Supremo já consolidada faz parte da ordem jurídica vigente, do direito vigente. Olha aí. Então, se eu olhar o texto legal, eu vou dizer dessas incongruências, incoerências, incompletudes, lacunas, etc. Mas se eu olhar o direito vigente, eu vou resolver o problema. E aí, a questão do direito, eu resolvo, porque a questão do direito se estuda para isso. E eu estou passando as informações aqui para vocês amanhã, depois, não terem dificuldade em resolver a questão de direito. Agora, aqui, se fosse uma questão de fato, eu, logicamente, só diante do caso concreto e com a prova desse fato que eu poderia, logicamente, me posicionar a respeito, certo? Olha aí como o direito mesmo, incompleto, mesmo incongruente, mesmo com as contradições, com tudo, o intérprete tem que resolver tudo isso dentro dos processos de hermenêutica e dentro das técnicas de interpretação que é levada a se solucionar as questões de direito. É isso aí, minha gente, que tem que entender, e é isso aí que você vai encontrar em qualquer livro de doutrina, de boa doutrina, de teoria geral do direito e assim por diante, certo? De hermenêutica e vai por aí afora. Muito bem, agora vamos ver o que diz o artigo 22. O artigo 22 diz que no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Vejam, esse artigo 22, que incompletude, imprecisão e incompreensão que ele traduz. Na realidade, esse artigo 22, minha gente, ele, na realidade, olha, ele tem que ser lido de acordo com o artigo. Para ser lido o artigo 103 do Código do Consumidor. Lá está correto a definição, o legislador foi feliz, colocou a definição de efeitos da sentença após o trânsito em julgado, porque, na realidade, esse artigo 22 está trabalhando com o quê? Com os efeitos da sentença do mandado de segurança após o trânsito em julgado. No mandado de segurança coletiva, a sentença fará coisa julgada. A sentença fará coisa julgada está lá no artigo 103, pode olhar. E como foi que nós como foi que nós lemos? Como foi que nós fizemos a leitura? A sentença, após o seu trânsito em julgado, produzirá efeitos erga omnes com relação aos direitos difusos, ultra partes com relação aos direitos coletivos, estrito senso, erga omnes com relação aos direitos individuais homogêneos. Aí aqui diz, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categorias substituídos pelo impetrante. Meu Deus do céu, que pobreza, que ignorância, que desconhecimento se tem. Aí limitou os efeitos da sentença aos direitos coletivos estrito senso e talvez aqui aos direitos individuais homogêneos, porque é o que está previsto no inciso 1 e 2. Aí, lógico, como o parágrafo 1 do artigo 21 está incompleto, o artigo 22, na cabeça do artigo, ficou também absolutamente incompleto, porque produz os efeitos da sentença só na forma dos direitos coletivos definidos no parágrafo 1 do artigo 21. Muito pobre, coitado, de pobreza franciscana. Então, mais uma vez, nós estamos diante de uma situação em que eu tenho que olhar o quê? A ordem jurídica. A ordem jurídica dita o que está ditando a literalidade da lei aqui? Não. Olha, mas eu posso preencher. Veja, eu não estou criando direito. Eu estou dizendo que uma sentença coletiva após o seu trânsito em julgado produzirá efeitos. Aí, se eu trabalhar o inciso, o artigo 103 do Código do Consumidor, eu vou encontrar sentido no instituto jurídico. É uma questão de definir e compreender o instituto jurídico. Não estou criando direito. O direito está criado, existe, está lá, está posto.
É conceito, logicamente, aqui é o direito definindo conceitos, definindo instituto jurídico, dando conceito, que tem até uma certa rejeição de uma parte da doutrina, mas afinal de contas, o que nós temos aí. Pois bem, esse conceito eu vou buscar dentro da ordem jurídica de uma forma completa. E aí, nesse artigo 22, eu tenho que fazer a leitura dele não da forma limitada a que ele está transcrevendo. Eu tenho que fazer a leitura dele da forma completa, como está posta no artigo 103 da Constituição. Como tenho que fazer a leitura do parágrafo único do artigo 21, da forma do parágrafo único do artigo 81 do Código do Consumidor, em combinação com a Constituição Federal, que eu também extraio isso até do texto constitucional, quando eu, logicamente, já compreendo e entendo a coisa, porque eu agora compreendo o quê? Depois que eu expliquei tudo que eu expliquei aqui, eu compreendo que lá no texto constitucional está dito direito líquido e certo. Esse direito líquido e certo pode ser o subjetivo, o direito individual, ou pode ser o coletivo. E se é o coletivo, é qualquer uma das espécies. Então, eu só posso ler dessa forma lá. Eu não posso ler com outra forma. Por quê? Porque o texto constitucional é principiológico, ele é sintético. A questão analítica era para o legislador. O legislador, infelizmente, também foi altamente infeliz em descrever os institutos jurídicos. E aqui é uma parte conceitual, eu vou buscar dentro do conceito existente já na ordem jurídica. Pronto, está resolvido o problema da interpretação e compreensão do instituto jurídico. E como é que eu devo ler esse artigo 22? Tá certo? Na cabeça. Bom, o parágrafo 1 do artigo 22, ele cuida de quê? O mandado de segurança coletiva não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias, a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Olha, aqui, esse artigo, esse parágrafo primeiro, ele na realidade é uma reprodução muito mal elaborada do artigo 104 do Código do Consumidor. Você veja, essa lei é de 2009, o Código do Consumidor é de 90. Imagina, 19 anos depois, 19 anos depois, imagina, e mal redigida desse jeito. Isso é a ignorância total do relator dessa matéria, da sua equipe de assessoria, de técnico legislativo e tudo. É de uma pobreza franciscana. Né? Essa que é a realidade. Não tem para onde se correr, não tem para onde fugir, tem que se dizer isso. Aí, o que significa? Que a leitura da lei é horrível, eu preciso conhecer bem o direito para poder eu entender as coisas. Se eu não conheço bem, bom, aí o intérprete aplicador do direito ele existe para isso. Mas eu imagino eu dizendo isso para um juiz, para um desembargador, para um ministro. Ai, que dificuldade enorme, viu, minha gente? Que não passou nunca numa faculdade. Eu dizer isso para vocês depois, vocês, quando forem profissionais, se vocês não aceitarem isso que eu estou dizendo, é por má fé. É por não querer, mas está aqui, é assim. E pegue os livros e vai estudar, pelo amor de Deus, porque eu não estou criando nada, não. Aqui não é uma posição minha, não. Pegue os livros e vai estudar, como eu peguei, para poder chegar a essas conclusões. Tá certo? O mandado de segurança está certo. O mandado de segurança não induz dependência contra o mandado de segurança coletivo com o mandado de segurança individual, tudo bem. Aí está no artigo 104 lá. Agora, aqui o legislador foi mais radical. Não é? Ele diz o seguinte, que você, ao tomar conhecimento de uma ação de mandado de segurança coletivo, se você quiser se valer da coisa julgada do processo da mandado de segurança coletivo, você tem que desistir do seu mandado de segurança individual. Veja que lá no artigo 104 é aqui a diferença. Lá você pode apenas só pedir suspensão do processo individual. Se a ação coletiva for julgada procedente ao pedido,
você se vale da coisa julgada da ação coletiva. Se ela for julgada improcedente, você dá continuidade do seu processo individual. Aqui, não. Aqui você pede desistência do mandado de segurança em 30 dias. É o mesmo prazo de lá, certo? Em 30 dias. E aí, se o mandado de segurança coletivo for julgado improcedente, aí você vai ter que ajuizar outro mandado de segurança ou uma outra ação, porque possivelmente já tenha havido decadência do mandado de segurança. Então, são essas coisas assim, que aqui é por isso que eu digo que foi muito mal copiado, não foi bem. Se tivesse copiado lá, tinha saído melhor do que o que foi feito aqui, certo? Então, esse parágrafo primeiro, ele tem que ser lido de acordo com o artigo 104. Agora, com um detalhe, aqui realmente o que tem que haver não é suspensão do processo. Aqui não se dá a suspensão do processo. Aí a leitura do artigo 104 não vai ajudar nesse aspecto, porque aqui já está dizendo, você tem que desistir em 30 dias. Então, você tem que fazer isso que está aqui na lei. Ao invés de suspender, essa diferença da leitura de lá. Ao invés de suspender, você vai desistir do mandado de segurança individual. Se quiser ser beneficiado da decisão do mandado de segurança coletivo. Agora, se você não desistir, o que vai acontecer? No final, vai ser julgado o mandado de segurança coletivo e vai ser julgado o seu mandado de segurança. Vamos dizer que foi no mesmo juiz, mas pode ser em juízes diferentes. E vamos admitir que o mandado de segurança coletivo foi concedido. E o juiz do seu mandado de segurança individual denegou sua segurança. Olha aí. Você vai suportar qual coisa julgada, os efeitos de qual sentença? Da sentença do mandado de segurança coletivo ou do mandado de segurança individual? Vai suportar os efeitos da decisão do mandado de segurança individual, que lhe é contrária, porque você não pediu a desistência. Aqui está eleito ainda aquele princípio, olha, princípio da autonomia da vontade. Você escolheu dar continuidade no mandado de segurança individual. Não há litispendi, não tinha problema, podia correr os dois. O que o legislador está dizendo na primeira parte é isso. Mas, infelizmente, se você preferiu o seu mandado de segurança individual continuar, você vai suportar a coisa julgada do mandado de segurança individual, mesmo que ela seja contrária e lhe seja desfavorável. Esse é que é o sentido que se deve extrair daí, tá certo, minha gente? E no parágrafo 2º desse artigo 22, no mandado de segurança coletiva, a liminar só poderá ser concedida após audiência do representante judicial da pessoa juiz de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Aqui é o seguinte, é apenas uma questão procedimental e ocorre todo o processo em que o poder público é parte. Toda vida em que há um processo em que o poder público é parte, ele é obrigado a ser cientificado, o ente público, aqui é o ente público, está dizendo aí, né, o representante judicial da pessoa jurídica é o ente público. Ele será cientificado para ser ouvido a respeito de liminar que for pedido. É o caso aqui. E aí, essa liminar é para ser ouvido no prazo de 72 horas, porque o prazo de mandado de segurança para ser ouvido à parte, como informações normais, com pedido de informação, notificação para prestar informações, é de 10 dias. Aqui é com relação somente à liminar. Ok, minha gente? Então, pronto, isso foi o que ficou tratado no mandado de segurança coletiva na lei 12.016 de 2009. Para compreensão e melhor entendimento do mandado de segurança coletiva, é por isso que aqui no roteiro eu recomendo ao final que quem quiser estudar e aprofundar o assunto, conhecer do mandado de segurança coletiva, tem que estudar a jurisprudência, pesquisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que essa sim lhe passa melhores informações para se poder compreender o Instituto Jurídico na forma como eu já falei aqui. Tá certo? Bom, minha gente, na próxima semana nós vamos ter aula agora só segunda-feira, né? Já combinamos isso na aula passada. Na segunda-feira eu já vou iniciar, através dos processos, das tutelas judiciais de controle de constitucionalidade concentrado, tá certo? E nós temos só alguns dias do mês de abril aí para ver o restante da matéria e eu dou preferência ao controle de constitucionalidade concentrado, porque depois de vir o controle de constitucionalidade concentrado, aí nós teríamos ainda a ação de anticorrupção das empresas, nós teríamos mandado de injunção e as ações coletivas em matéria eleitoral.
Essas daí, elas ficam numa reserva para, dependendo do tempo que sobrar depois do controle de constitucionalidade, a gente vê em quantas aulas vai concentrar essa matéria para poder dar de acordo com somente com o que possa ministrar nesse limitado tempo que esse semestre atropelou de forma muito exagerada e concentrada demais a matéria, e o programa pode ficar prejudicado, mas eu vou indicar tudo como é que vai ser lá no final. Então, nós vamos trabalhar a partir de segunda-feira o controle de constitucionalidade concentrado, tá certo? Vocês aí já estão com a questão da prova ou do trabalho, que vocês quiserem chamar, isso é virado de avaliação, prova, trabalho, que for. O trabalho, como eu falei, era aquilo, de falar sobre o objeto, as ações A, B e C, quanto à pretensão, quanto ao resultado. Eu só quero que vocês agora me entendam, pelo amor de Deus, para fazer a prova. Como a questão está de uma forma muito sucinta. Discorra sobre o objeto quanto à pretensão e o objeto quanto ao resultado, efeitos da sentença, na ação popular, na ação civil pública, na ação de improbidade administrativa. É isso que eu quero. Agora, isso você vai fazer o quê? Vai fazer a estrutura da questão. Porque essa questão, na realidade, ela se desdobra em 6 subquestões. Vou dizer uma por uma como é. Discorra sobre o objeto da ação popular quanto à pretensão. Discorra sobre o objeto da ação civil pública quanto à pretensão. Discorra sobre o objeto da ação de improbidade administrativa quanto à pretensão. Discorra sobre o objeto ou os efeitos da sentença na ação popular. Discorra sobre o objeto quanto ao resultado ou efeito da sentença na ação civil pública. Discorra sobre o objeto quanto aos efeitos, quanto ao resultado ou efeitos da sentença na ação de improbidade administrativa. Pronto, olha, essa é a estrutura. Você tem que fracionar a questão, estruturar para responder a questão, cada coisa que eu estou perguntando. Agora, pelo amor de Deus, eu não estou perguntando sobre legitimidade de nenhuma, eu não estou perguntando sobre competência, eu não estou perguntando sobre outros assuntos, o procedimento, se tem prova, eu não estou perguntando isso, não. Eu estou perguntando sobre objetos. Você escreva sobre o objeto, só e somente só. Professor, onde é que eu vou buscar isso? Nas aulas. Aí só é pegar minhas aulas e copiar. Vou logo dizer o que vocês têm que fazer. Porque mesmo dizendo, vocês não fazem. Pois copie, minhas aulas estão gravadas. Só é botar cada coisa que eu falei, cada coisa eu fui avisando que caía na prova. Agora, você quer fazer uma introdução? É bom, todo trabalho, uma prova mesmo, é bom uma introdução. Você quer fazer uma introdução de meia página, uma página? Faça, como aí vai se falar muito sobre a questão dos efeitos da sentença, e é muito importante esse assunto, certo? Você fala que quanto à pretensão, é exatamente a causa de pedir em cada processo, e quanto aos efeitos da sentença, os efeitos da sentença que são classicamente conhecidos, os efeitos principais, os efeitos acessórios, e quando você for falar dos efeitos da sentença na ação de improbidade administrativa, que aí eles são diferentes, vocês vão ter que dar aquelas explicações que eu dei sobre os efeitos da sentença na ação de improbidade, que eles fogem do comum dos efeitos da sentença nos outros processos, no sistema jurídico brasileiro e no sistema jurídico como um todo, e nas ações como um todo. Diferencia-se por quê? Porque nós temos lá 2 efeitos da sentença que são os mais relevantes da ação de improbidade, que eles não se enquadram naqueles efeitos clássicos dos 5 efeitos da sentença. Eles estão voltados para perda de direitos e privação e restrição de direitos. Perda de direito, restrições de direito. E ainda outro sancionatório patrimonial, que é a multa, certo? E mais aí tem 2 que são dos clássicos, que é a reparação do dano e a restituição do valor indevidamente adquirido. Aí fecha os 5 efeitos e
logicamente, dizendo quais são esses efeitos, porque estão lá, conforme foi analisado todo o artigo 12. Entenderam aí, minha gente? Não é possível que vocês fujam disso, não é possível que se faça uma prova que não seja desse jeito. É impressionante. Eu vou anotar de cada turma quantas provas foram realizadas fora disso que eu estou dizendo. Eu vou. Porque se tiver uma, é um absurdo. Porque até gravando aqui como é, e eu estou dizendo, está sendo gravado. Quer dizer, você tem gravado, até dizendo, copie o que eu disse. Eu também digo isso com muita naturalidade, porque vocês não vão encontrar essa forma que eu coloquei em livro, não. Vocês vão encontrar no texto da lei com as explicações que eu dei. Dessa forma didática que eu coloquei, dessa forma didática que eu estou falando aqui, vocês não vão encontrar em livro nenhum. Mas isso não significa dizer que não está nos livros. Não, tá. Mas você precisa ler 10, 20 livros para chegar à conclusão disso que eu estou chegando. E com muito cuidado, com muito tempo. Vai dar tempo, você leva o quê? 1 ano ou 2 fazendo isso. Vai dar tempo para fazer, se é uma semana? Ou mesmo se vocês já tiverem feito, vocês não vão encontrar autor com isso, não. Não vão. Se encontrar um autor é de alguma coisa, cita ali alguma besteira. E uma besteira não vai. A nota vai ser uma besteira também. Porque só um livro. Isso não significa dizer que os livros não prestam, minha gente. É que eu já disse milhões de vezes. Livro de direito não existe um livro de direito. Livro de direito são dezenas, centenas de livros de direito. E para chegar a essas conclusões que eu estou dando, aqui já são 30 anos de leitura disso, minha gente. Vocês não têm nem perto dessa idade. Não sabem nem o que é isso. Entendeu? Vocês não sabem nem o que é 30 anos na vida. Pois é, eu tenho só de leitura dessa parte. Dessa parte do direito. Estou falando desse direito coletivo. De direito, de teoria e tudo, eu já tenho 40 que me formei e já sei. Entendeu? Então, eu quero chamar atenção para isso. Vocês entendam, pelo amor de Deus, que eu estou querendo ajudar. Eu estou querendo que vocês sejam objetivos e vão buscar a coisa. Vocês não querem já as coisas tudo mastigadas? Está aqui. Eu estou dando, indicando, fazendo, dizendo como é. Pronto. É uma questão de vocês fazerem. Tá certo? Agora, por que é que eu quero que vocês. Mas, professor, é ridículo isso que você está fazendo. Pode até ser ridículo. Por quê? Porque você está dizendo como é que é feita a prova, você está dando onde é que eu vou buscar, pode dizendo que eu posso copiar as suas aulas. Sim. Porque você fazendo isso, você está vendo, você está tendo contato. E o que é que eu digo desde o primeiro dia de aula? Que ciência do direito é uma ciência de conhecimento. Ciência de conhecimento você tem que ver, repetir 200 vezes. Se você repetir essa matéria 10 vezes, você ficava sabendo sobre ela, tendo domínio sobre ela. Se vocês tivessem a oportunidade de assistir minhas aulas 10 vezes, mas vocês não vão ter. Então, faça pelo menos uma vez para a prova, naquilo que pelo menos eu. Pronto, já é um grande passo. Mas se vocês quiserem aprender e ficar dominando e dando até a aula que eu mesmo dou, assista 10 vezes que vocês vão ver como vocês têm condições de saber tudo que eu estou dizendo. Tá vendo? Agora, eu fui atrás de quê? De dezenas de livros durante 30 anos para poder chegar a essas conclusões. Aí eu chego, estou ensinando, eu vou ensinar de uma forma didática, de uma forma que facilite, de uma forma que vocês compreendam, entendeu? Eu não sou professor de um livro, não. O livro que eu indico é esse, eu sigo aquilo, não. Não sou professor de um livro, não. Eu sou professor da matéria. Tem essa parte, certo? Eu sou professor da matéria. Eu, graças a Deus, sei bem essa matéria, tá certo? E já criei um estilo, uma metodologia para facilitar a compreensão de vocês. É isso, minha gente, tá certo? Então, professor, pois não. Houve um apelo aí por parte da turma para se você podia adiar mais alguns dias. Não. Aí eu disse que falasse com você. Tá falado. Pelo amor de Deus. Quem é o professor? Me diga um professor que passou aí o trabalho 15 dias depois que ele deu. Ou 10, ou 8, como eu dou. Primeiro, diga quem foi. Não tem nenhum professor. Ou se tem, não dá esse tempo todo.
Segundo, eu dou numa semana mais... Porque ninguém pode sair, ninguém está podendo ir andar, ninguém está podendo passear, ninguém está podendo... Na Semana Santa vai ser dentro de casa, acabou. Vai para onde? Pode sair para canto nenhum. Pronto. Aí eu dou numa semana que vocês poderiam ter até algum problema psíquico em razão do tempo que não ia ter o que fazer. Eu estou dando o que fazer. Entendeu? Quer dizer, tem 8 dias, uma coisa que desde a primeira aula, que hoje está até anotada aí no grupo, eu digo essa prova desde o dia 1º de março, como é. Então já vem com... Amanhã completa 30 dias que eu digo, e dou mais 8 dias, pelo amor de Deus. Aí é brincadeira, né? Vocês estão brincando assim com uma coisa. Também tem... Eu sei que eu sou muito muito liberal, exageradamente até liberal. Mas tem um pouquinho, tem um mínimo de seriedade que tem que se levar as coisas também. É que adianta eu estar prorrogando o prazo? Para quê? Já tem 30 dias que eu digo como essa questão. Já tem mais 8 dias para vocês agora só concluir. Por que não concluir? E por que é que um professor diz, faça a prova aí, me entrega aí daqui a meia hora, 2 horas, 3 horas, ou vocês façam essa, agora virtual talvez, faça essa prova, me entregue na próxima aula, depois da manhã, quando eu vier, e eu passo uma prova, passo 30 dias dizendo como é que faz, aí depois dou 8 dias para vocês fecharem a questão. Ainda querem mais tempo? Não, tudo tem um limite. Não precisa desse prazo, não. Se tiver alguma pessoa que tiver algum problema pessoal, a gente resolve. Os problemas pessoais, individuais, são para ser resolvidos, tá certo? Agora, pelo amor de Deus, mais tempo do que isso. Mas eu tenho que terminar logo a matéria, segunda-feira começar a dar a matéria. Não tem a terceira avaliação. Eu preciso de corrigir essas provas antes da terceira avaliação. Tem esse problema, tá certo? Então, não é só vocês fazerem a prova, não. Vocês não vão olhar o que eu dou de aula, não, mas eu vou olhar as provas de vocês tudinho, mesmo com os absurdos que possa ter lá, entendeu? Eu vou ter que olhar, como eu olhei as outras, para poder dizer tudo o que estava faltando. Qualquer um eu digo e mostro, ponto por ponto, o que falta. Então, se vocês não olham, mas eu olho. Esse é o diferencial das coisas, tá bom? Vamos ter um mínimo também de um pouquinho de responsabilidade, minha gente. É demais, tá bom? Eu trabalho com essa ideia e não é má vontade, não. Eu acho que já exagerei em dar todas essas questões, eu venho falando o tempo todo, expliquei aqui agora. Isso é uma coisa que se faz em 2, 3 dias, completa isso, pelo amor de Deus. Não é? Então, o que eu desejo para vocês é que façam uma boa prova, uma boa semana. Diga, Raul. Tem mais alguma coisa, Raul? O que você estava falando aí? Boa prova, boa semana, produtiva. Ficar em casa estudando não tem outra coisa para se fazer. Agora é se estudar, tá certo? Bom final de semana, de Semana Santa aí. Com estudo agora é o que a gente tem para fazer, tá bom? Tá bom, um abração, felicidade para todos vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser. Ok? Para todos, com saúde e com sucesso em tudo de vocês, tá bom? Tchauzão. Tá.